Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Romanos comentado. Hoje nós vamos ler Romanos capítulo 7. Mas antes não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Diga aí o que você tem achado, compartilhe com pessoas. Eu tenho sido bastante edificado com essa leitura. Espero que você também e compartilhe que muitas pessoas também sejam edificadas com as verdades da palavra de Deus, tá? Então vamos lá, Romanos capítulo 7. Ou vocês não sabem disso, não sabem, irmãos? Lembrando, né, que a carta, eu vou sempre repetir isso, era escrita por inteiro, a gente dividiu em capítulos para uma melhor forma de busca, tal. Graças a Deus por essas pessoas que fizeram isso, mas a carta era uma escrita em tudo. Então, quando ele começa, ou vocês não sabem disso, irmão, disso o quê? O que foi que ele falou anterior? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Né? Então ele terminou o 23 do 6 falando isso. Então ele já começa falando assim: ou vocês não sabem disso, irmãos? Vocês não sabem então que o salário do pecado é a morte? Ou vocês sabem? Há uma pergunta. Vocês não sabem disso, irmãos? Disso o quê? O salário do pecado é a morte. Pois fala aos que conhecem a lei. Ele está dirigindo ao povo específico, ao povo judeu que conhecia a lei de Deus e sabia que o salário do pecado é a morte. E isso serve para nós hoje. Você conhece a palavra, você conhece Deus, ou você não sabe que isso que você faz é errado? Porque eu sei que quando eu erro, pelo Espírito, o Espírito me fala, você errou nisso, e isso vai gerar morte. Por isso a importância do constante arrependimento. Que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva? Você não sabe disso? Porque depois que morre o salário já era, vai receber. Se viveu em Cristo, vida é eterna. Se recebeu o salário do pecado, é a morte. Por exemplo, uma mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ficará livre da lei conjugal. Jesus, né, a palavra de Deus, Paulo, é que ele sempre gosta de usar esse exemplo entre casamento, porque a nossa vida com Cristo é um casamento, é um relacionamento. De modo que será considerado adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir a outro homem. Então, enquanto a gente estiver vivo, a gente tem um parâmetro de relacionamento com Deus. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês, aí inclua a gente, também nós, vocês, morreram para a lei. Por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para com Deus. Agora a gente não vai mais produzir frutos de pecado da lei, mas agora vamos frutificar para Deus as coisas da graça. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei. Presta atenção, segura essa palavra, despertadas pela lei. Daqui a pouco ele vai falar melhor sobre isso, tá bom? Operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Tá vendo? Sem lei, com a lei, sem Jesus, a gente vai frutificar para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não de maneira antiga, da maneira antiga, segundo a letra. Que diremos então? Ele vai uma pergunta, mais uma vez. Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Lembra da palavra? Foi despertada pela lei? Lembra no versículo 5? Foi despertada pela lei, porque a lei ele começa a falar assim, eu não conheceria pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Então, a lei despertou o conhecimento do que é pecado. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça.
tudo. E agora, com a mente aberta, eu sei. Antigamente eu cobiçava o celular de alguém, mas eu não sabia que a lei condenava, então não ligava. Hoje eu cobiço o celular, o carro e quase tudo que a outra pessoa tem, porque a lei me despertou isso. E agora a gente tem conhecimento disso e consciência disso. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E somos nós. Antes, estava comentando outro dia, antes a gente pecava e nem fazia, nem estava nem aí, né? Hoje a gente, quando faz um erro em Cristo, nossa, o que foi que eu fiz? Me perdoa, Senhor. Né? E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou o mandamento para a morte. Agora eu sei. Lembra quando Jesus fala assim, você era melhor não ter conhecido? Porque se você não hoje, se você faz conhecendo a lei, é melhor, lembra aquele texto que ele fala, é melhor colocar uma pedra de moinho no pescoço? O seu juízo, o juízo de quem conhece a lei, e pratica o que é contra a lei, é muito maior. Tá? Vamos lá, 12. Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. O mandamento ele é santo, justo e bom. Se você seguir os mandamentos de Deus, pode ter certeza que você está dentro do que é santo, vai ser justo e vai ser bom. É bom. Seguir a lei é bom. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Porque se você andar na lei, você vai colher frutos bons. Certo? Sabe aquela história? Não coloca o dedo na tomada. Aí você vai lá e coloca o dedo na tomada. Se não tivesse colocado, você não saberia o que é choque. Mas você colocou, né? Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-se a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostra-se toda a sua força de pecado. Porque bem sabemos, olha, você sabe, bem sabemos que a lei é espiritual. A gente sabe, nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Nós bem sabemos disso. Eu, porém, sou carnal. E quem está falando é Paulo. Aí você não quer reconhecer que você também é carnal? Nós somos carnais. Nós carecemos da graça. Eu sou carnal. Esse reconhecimento é fundamental. Vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Às vezes eu não entendo mais. Você já teve aquela conversa que você tem com você mesmo? Por exemplo, eu falo, Marco, o que é isso que você está fazendo? Não é isso você? Eu não compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, o sim o que detesto. Somos nós. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, não existe. Sem Cristo não existe nenhum bom. Não existe pessoas boas diante de Deus sem o Espírito Santo. Certo? Cadê? Minha carne, pois o quereres, o bem está em mim, mas não realizado. A gente quer, a gente sabe, mas a gente não consegue. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Você se identifica com isso? Eu me identifico. Às vezes eu quero fazer o bem, mas não faço. E o mal que eu não quero, quando penso que não, já fiz. Oh, Jesus, misericórdia. Já não sou eu quem faz, mas sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. A gente tem, você tem, eu tenho. Segundo o homem interior, aquele novo nascimento, a gente tem prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros, está aqui, está no olho, está no ouvir, está no falar, está no tocar, está no andar, está no vestir, sabe? E a gente fica nessa luta.
Aí ele começa, o 24, é forte isso. Miserável homem que sou. Nossa, você tem coragem de falar isso para você, miserável Marco? Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Nossa, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Graças a Deus por Jesus Cristo, que nos livrou dessa lei do pecado. Mas, para a gente conseguir ser livre, nós vamos ler isso no 8, ele vai falar isso, mais sobre isso, então não perca o próximo. Mas para isso a gente tem que ter a humildade e o reconhecimento que ele fala no 24. Miserável homem que sou. Ok? Muito obrigado por você assistir até aqui. Deus te abençoe. Compartilhe, curte, comente, porque eu tenho certeza que Deus vai falar grandiosamente com você. Ok? Tchau e até o próximo Romanos Comentado.